Graças e paz, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos caminhando aí pelo texto bíblico, né? Nós já passamos pelo início ali da carta, praticamente toda, estamos encerrando hoje o primeiro capítulo. Nós vamos do verso 27 ao verso 30. E o que nós já vimos até agora? Nós já vimos um pouco sobre a história, um pouco de Filipos, lembrando que a igreja de Filipos é a primeira igreja plantada pelo apóstolo Paulo no continente europeu. Né? Logo que ele tem aquela visão do homem da Macedônia, quando eles estão na segunda viagem missionária, eles então pretendiam ir para um lado, né, do mapa, e de repente o Espírito Santo os encaminha para o outro lado, então eles atravessam, vão para o continente europeu. E lá no continente europeu eles adentram pela cidade de Filipos, ali plantam uma primeira igreja e tem ali alguns eventos que são memoráveis, né? Tem o exorcismo daquela jovem adivinhadora, que era possuída por um espírito de adivinhação. Aí isso gera ali um tumulto, as pessoas perseguem o apóstolo Paulo ali por conta disso, tem uma briga ali. Eles são basicamente convidados a se retirarem da cidade, são expulsos da cidade. São ali também ameaçados ali, são presos, né, por algum tempo ali. Aí tem todo aquele processo ali de ficarem presos por alguns dias, e aí tem o carcereiro também que se converte, né, por conta do evento que acontece na madrugada, aquele evento milagroso que acontece na madrugada. Tem também Lídia que se converte. Então é uma cidade bastante importante na história do apóstolo Paulo, é um evento marcante ali a sua passagem por Filipos, e ele escreve essa carta aos filipenses, já a partir da sua prisão em Roma, uma prisão que tem início ali com os relatos no finalzinho do livro de Atos. Ela é escrita quase uns 10 anos depois da sua passagem por lá. O apóstolo Paulo tem uma ligação muito próxima com a igreja de Filipe, é uma igreja que está sempre o apoiando, não só financeiramente, mas em orações. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta, e nós já vimos que só no primeiro capítulo nós vimos uma série de lições a serem tiradas dessa carta, que é uma carta curta até, são 4 capítulos apenas, mas cada capítulo tem muito conteúdo para nos ensinar. Nós vimos ali de início do prefácio e do cumprimento do apóstolo Paulo, as lições que nós podíamos tirar daquilo. Vimos também ali a oração do apóstolo Paulo pelos filipenses. Depois nós vimos ali sobre a relação que o apóstolo Paulo fez sobre a sua prisão e tudo aquilo que estava acontecendo com ele desde Jerusalém até aquele momento ali, que ele entendia que aquilo serviu para o avanço do evangelho, então ele se gloriava naquilo, né, se alegrava com aquilo. E nós vamos ver hoje os últimos versos do primeiro capítulo, onde o apóstolo Paulo vai dar uma série de recomendações aos filipenses, tá? Emendando com o que ele já havia falado anteriormente e preparando para o que ele vai tratar no segundo capítulo, no capítulo 2. Tá? Então ele faz ali uma exortação à firmeza, à unidade e intrepidez. Tá? Então convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo primeiro de Filipenses, né? Ali no primeiro capítulo de Filipenses, e nós vamos ver dos versos 27 ao verso 30. Tá? Deixa eu só me organizar aqui para que eu possa ver as minhas anotações. Ok, deixa eu me ver. Certinho. Tá. Então vamos lá. Verso 27. O que nos diz o verso 27? O apóstolo Paulo então diz o seguinte aos filipenses: somente portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo, para quer eu vos veja, quer eu esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos como uma só alma pela fé do evangelho. Esse texto ele está ligado diretamente com os versos finais ali do trecho anterior que nós vimos, onde ele estava ali falando sobre a sua expectativa de ir ter com os filipenses, de ser solto, né, de ser inocentado no seu julgamento perante César. E ele estaria sempre trabalhando com a ideia de, olha, eu posso ser solto, eu tenho convicção de que serei solto, ou melhor, eu tenho uma boa expectativa de que serei solto, mas se eu não for solto, eu ainda espero que vocês se mantenham fiéis ao Evangelho, assim como eu estou sendo fiel ao Evangelho. Ele vai fazendo essas amarrações, sempre trabalhando com essa ideia das duas possibilidades. Tá? Então, o apóstolo Paulo está dando essas orientações, mostrando esse otimismo, tá? Expressando o otimismo como um eventual reencontro,
mas ele alerta os filipenses para não viver em expectativa, mas considerando o cotidiano. Por quê? Ele está tratando ali da seguinte forma: olha, pode ser que eu seja solto, mas se eu não for solto, vocês não devem viver com a expectativa de que eu vá ser solto ou apenas aguardando orientações sobre o que é que eu vou, o que vai acontecer comigo, tá? Vocês devem buscar trabalhar a vida de vocês dentro do cotidiano, viver o cristianismo dentro das suas relações cotidianas, dentro do seu comportamento normal, do seu comportamento do dia a dia, tá? Esse trechinho aí, em algumas traduções, vai falar se somente portai-vos de modo digno. Em algumas traduções vai ter algo semelhante como vivam a sua cidadania, tá? Ou sejam cidadãos. Tá? Ele vai então aqui fazer agora uma série de paralelos entre o conceito de cidadania para um romano e o conceito de cidadania para um cristão. Tá? Lembrando que Filipos é uma colônia romana, é uma cidade que pertence ao Império Romano. Ela não é apenas um local que foi dominado pelos romanos, ela é parte do Império Romano. E também é uma cidade onde muitos soldados romanos, depois de terem terminado seu período de serviço no exército, muitos oficiais escolhiam se aposentar lá. Então era uma cidade que tinha muitos ex-oficiais romanos e pessoas que estavam acostumadas com toda a estrutura militar romana e com todo o conceito de cidadania dentro da compreensão romana, tá? Dentro do ideário romano. Então o apóstolo Paulo vai dar essa orientação para que os filipenses vivam, né, sem expectativas, estarem atrelados apenas ao que está acontecendo, ao que aconteceria com o apóstolo Paulo, mas que eles vivam a sua vida no cotidiano, que eles considerem o cotidiano, que o cristianismo, que a fé que eles estão vivendo, ela deve ser experimentada e deve ser vivenciada dentro do cotidiano. Então ele vai falar para que eles vivam como cidadãos de acordo com o padrão do Evangelho de Cristo. E aqui ele vai fazer esse paralelo, tá? Esse paralelo entre o conceito, né, de cidadão para o romano e o conceito de cidadão para o cristão. O romano tinha todo um imaginário do que significa ser um cidadão, tá? De qual é a importância, qual é o elemento, qual é o conceito de cidadão para o romano. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo está aqui tentando fazer esse paralelo explicativo para que o cristão entenda que dentro da vida o cristão também é cidadão, tá? Ele se torna cidadão de uma pátria diferenciada e como um romano tem um padrão de postura romana, um padrão de comportamento do cidadão romano, que se espera de um cidadão romano, da mesma forma, o cristão também tem um padrão de comportamento que se espera de um cidadão desta pátria, dessa nova pátria, da pátria celestial. Então, ele vai chamar a atenção para que os filipenses vivam como cidadãos romanos, dentro da plenitude do que é ser um cidadão romano, contribuindo com a sua comunidade, participando da sua comunidade e abençoando a sua comunidade, mas ele vai traçar um paralelo com a verdadeira cidadania do cristão, que embora aqueles cidadãos sejam aqueles filipenses que estão lendo a sua carta ali originalmente, sejam cidadãos romanos e tenham obrigações para com a sua cidadania romana, ele vai traçar um paralelo e fazer essa comparação com a verdadeira cidadania deles, a cidadania dos céus. Ele vai voltar a falar desse assunto lá em Filipenses capítulo 3, verso 20, ele vai dizer o seguinte, né? Ali o comecinho, né? Porque a nossa pátria está no céu, né? Ele vai chamar a atenção, a parte A do verso ali, vai dizer, porque a nossa pátria está no céu. Lembrando que a cidade de Filipos é uma cidade romana, é uma cidade, ela não é uma cidade que foi dominada pelos romanos, ela é uma cidade romana. Como uma cidade romana, todo o ideário de nacionalismo romano, da importância da cidadania romana, fala muito alto ali. Tá? Então, aquilo era motivo, inclusive, de orgulho para as pessoas. Mas o apóstolo Paulo chama a atenção para que eles vivam esse orgulho de serem parte da sociedade, de contribuírem
de terem prazer e alegria em estarem unidos àquela comunidade ali que eles fazem parte, mas eles devem se comportar não apenas pelos padrões da cidadania terrena, mas pelos padrões da cidadania celeste, que é uma cidadania maior, que é uma cidadania mais elevada, tá? É uma cidadania mais pura, mais elevada. Então, nesse sentido, ele vai fazer esse paralelo e vai dizer que a cidadania terrena é vivida à luz da verdadeira cidadania. E aqui uma das primeiras aplicações que a gente pode tirar para nós é a nossa relação com a nossa cidadania terrena. Todos nós, no caso, estamos ouvindo aqui, estamos participando dessa aula, somos cidadãos brasileiros. Nós temos obrigações para com a nossa pátria, nós devemos contribuir com ela, nós devemos participar do seu progresso, do seu avanço, nós devemos nos envolver com as causas da nossa pátria, com a melhoria da nossa pátria, com tudo aquilo que envolve o desenvolvimento saudável da nossa pátria, mas tudo isso só pode ser feito pelo cristão à luz da sua verdadeira cidadania, à luz da cidadania celeste. O cristão não deve se comportar em relação à cidadania terrena como se a cidadania terrena fosse mais importante do que a cidadania celeste. Ou mesmo colocar padrões, muitas vezes equivocados, da cidadania terrena acima dos padrões superiores da cidadania celeste. Tá? Eu não quero aqui fazer ter uma visão tanto quanto platônica, né, de mundo real e mundo ideal, tá? Cidadania real e cidadania ideal, mas eu quero que você entenda que o padrão do cristão é a cidadania celeste. Quando o padrão da cidadania terrena conflita com o padrão da cidadania celeste, o cristão fica com o padrão da cidadania celeste. Por isso ele sempre se comporta nos moldes do padrão da cidadania celeste. Por isso que ele vai falar, somente portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo. Tá? Então ele chama a atenção para a importância deles participarem, tá? Participarem da cidadania local, contribuindo com a cidade, contribuindo com o local onde eles moravam, abençoando o local onde eles moravam, trabalhando, produzindo, melhorando o ambiente, mas pelos moldes e pelos padrões da cidadania celeste, do Evangelho, da verdadeira cidadania deles, e não pelos moldes ou pelos padrões da cidadania terrena. Tá? Então ele vai continuar a partir dessa orientação aos filipenses, ele agora vai fazer uma exortação tratando da necessidade da unidade. Porque, muito provavelmente, quando Epáfras leva essa oferta que ele recebe no começo da carta, ali, que ele comenta que ele recebeu dos filipenses, ele estava preso, recebe uma oferta então dos filipenses, e ele é muito provável que Epáfras tenha dado a ele algumas informações de que a cidade, tá, estivesse, ou melhor, que a comunidade cristã, que a igreja, estivesse passando por algum tipo de desentendimento. Lembre-se que Filipos é uma cidade que está sempre, é uma igreja que está sempre sofrendo perseguição. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas desde a plantação da igreja, é uma igreja que mexeu com muitos interesses da cidade local e isso sempre gerou uma animosidade em relação a ela. Então é muito provável que a igreja estivesse passando por algum tipo de desentendimento interno, talvez líderes da igreja estivessem tentando se comportar de uma determinada maneira e outros tentando levar por um outro caminho. Então o apóstolo Paulo chama a atenção agora para que eles dessem valor à necessária unidade. E aí ele vai fazer aqui vai dar alguns exemplos sobre essa unidade. Ele vai falar, a unidade é um assunto central dentro da carta, ele repete mais 2 vezes pelo menos. Lá em Filipenses capítulo 2, versos 2 e 3, ele vai dizer, olha, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Tá? Aí no verso 3 ele vai dizer, não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. E lá no capítulo 4, verso 1, ele vai dizer, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados.
Então ele vai chamar a necessidade dessa firmeza, né, de fixar os pés, mas uma firmeza em unidade. Quando nós chegarmos ao capítulo 2 em específico, ali nos versos 2 e 3, nós vamos comentar sobre essa questão da unidade, né, do pensamento da unidade. Por isso ele vai dar entrada, isso é um preâmbulo para o padrão que ele vai apresentar, que é o pensamento de Cristo, né, a partir dos versos 5 em diante do capítulo 2. Mas o apóstolo Paulo tem tem na unidade um tema central. Por quê? Porque a igreja precisa compreender que ela é um corpo unido, um corpo que está ligado e precisa trabalhar de forma unida. Tá? Então ele vai continuar trabalhando a ideia da unidade, vai dizer que a unidade que aqui nos é apresentada é a do esforço e labor conjunto, lado a lado, como gladiadores contra um inimigo em comum. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um exemplo do filme O Gladiador. Não sei se você teve a oportunidade de assisti-lo, mas é o filme O Gladiador, com o ator Russell Crowe. Conta a história de um ex-oficial romano que ele, por ali intrigas das lideranças e as desavenças que ele tem com o imperador, ele é vendido como escravo, ele se torna um gladiador, né? E ali ele vai galgando ali uma vingança pessoal por conta de coisas que fizeram contra ele, contra sua família e tal. Mas ao longo da história, ele monta ali com os gladiadores que o acompanham nas arenas ali. Tem um determinado momento ali, por volta de 1h e 23 minutos de filme, 1h e 30 de filme ali, você vai ver que tem uma cena lá em que eles vão lutar no Coliseu, tá? Lá no Coliseu de Roma lá. E eles entram lá, é a primeira vez que aquela trupe de gladiadores que o personagem principal faz parte vai lutar na principal arena, né, que é o Coliseu, e vão lutar com os grandes gladiadores, os mais famosos daquele tempo. E aí então, no momento ali eles estão assustados, né, boa parte dos soldados, dos gladiadores ali, porque eles são gladiadores acostumados com lutas menores e com dificuldades menores. E aí o personagem principal vira para os seus companheiros ali e diz assim, ó, alguém aqui já serviu o exército, né? Ele que era um general do exército romano. Aí alguém fala, eu servi com você, não sei aonde e tal. Aí ele diz, olha, tem uma frase que ele diz lá naquele momento, ele diz, olha, nós temos, do que quer que saia daqueles portões lá, do que quer que venha lá de dentro, nós temos muito mais chances se permanecermos unidos. Nós temos muito mais chance de sobreviver se estivermos juntos, agindo em conjunto. Tá? E aí, ao longo da cena, vai se desdobrando, sai lá uma série de guerreiros que enfrentam eles, né? Vem com bigas, com arco e flecha e diversas armas contra eles. E a cena demonstra que alguns gladiadores deram ouvidos à orientação daquele general, do personagem principal, e outros não. Os que não deram ouvidos a ele morreram, porque tentaram sozinhos enfrentar os outros gladiadores que eram muito mais fortes do que eles e estavam muito mais armados e em melhor situação. Os que se mantiveram juntos, né, mantiveram unidos ali, foram obedecendo às ordens ali do comandante, do general, sobreviveram à batalha. E eles então conseguem vencer aquela batalha contra gladiadores que eram muito mais fortes do que eles. Esse exemplo do filme, né, o que você pode ver de maneira audiovisual, é basicamente desse tipo de sentimento que o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui. É esse tipo de unidade que ele está falando, é a unidade do exército, é a unidade de que um soldado não dá um passo sem que o outro dê um passo junto, porque se ele der um passo e o outro não der um passo junto, ele vai enfraquecer a barreira de defesa, ele vai se expor, ele precisa do outro para lhe dar cobertura, né? Tem também naquele outro filme 300, de Esparta, né? Também tem lá um momento em que o personagem principal é apresentado lá a um jovem espartano que nasceu com deformidades, mas queria integrar ali o exército. E aí o jovem espartano tem lá uma série de deformidades no corpo, uma corcunda, uma série de coisas. E aí o rei lá, o general lá do exército, né, o Leônidas, ele vira então para aquele jovem e fala assim, você consegue levantar o seu escudo?
Aí ele, eu não consigo levantar o escudo, mas é por causa da minha corcunda, porque eu tenho dificuldades. Aí ele fala, então levante mais alto o escudo. Aí ele começa a mostrar que o corpo dele não permitia fazer aqueles movimentos. Aí o rei diz assim, você então não serve para participar do exército, porque o seu companheiro depende do seu braço levantar o escudo na altura correta para que ele seja protegido. Então essa ideia, tá, de que o corpo ali do exército precisa um do outro para dar continuidade na batalha, para enfrentar o inimigo, tá? É essa ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, é essa ideia que ele está tentando trazer para a mente do seu leitor em Filipos, lembrando que é uma cidade que é povoada por muitos ex-soldados romanos, então esses exemplos seriam muito fáceis de compreender. Então o que o apóstolo Paulo está querendo? Olha, permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos, tá? Aqui a ideia é esse esforço, esse labor de combater juntos, lado a lado, tá? Porque se você combate juntos, você tem a maior chance de vencer. Se cada um sai combatendo do jeito que achar melhor, as chances de derrota são muito maiores, tá? Então, nesse sentido, como eu comentei antes, os filipenses sempre estiveram em batalhas contra muitos inimigos. Sejam os romanos incomodados com aquela nova seita religiosa se organizando ali, e aí lembrando que no início o cristianismo é conhecido como uma seita, sejam os judaizantes que chegam lá e perseguem o apóstolo Paulo também, lá já em Filipos, e depois é provável que continuaram perseguindo os filipenses ali, e sejam as próprias forças malignas que estão por trás de tudo isso, mas muitas vezes enfrentam de maneira mais ostensiva, lembrando que a chegada do apóstolo Paulo em Filipenses, tá, em Filipos, se dá em meio ao embate direto com espíritos malignos. Ele exorciza, né, ele expulsa de uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação, ele expulsa aquele espírito dela, tá? E isso gera uma série de descontentamento para os donos dela, né, que ganhavam dinheiro com as suas adivinhações, mas ao mesmo tempo também gera descontentamento para o mundo espiritual. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês vão enfrentar muitas batalhas ao longo da vida, tá? Vocês já estão acostumados a enfrentar muitas batalhas, mas vocês têm que enfrentar essas batalhas juntos. Vocês têm um inimigo em comum. Vocês não podem ficar inventando novos inimigos desnecessariamente. Vocês têm um inimigo em comum, vocês desejam a mesma coisa. Então, andem juntos, num só espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho. Então, ele chama a atenção de que se a igreja pretende vencer essa luta, que lhe foi ordenada de forma devida, precisará de unidade e coesão. Se a igreja pretende vencer a sua batalha contra os inimigos terrenos, os inimigos espirituais, é necessário coesão, é necessário unidade. Lembrando aqui que unidade não é necessariamente uniformidade de pensamento. É possível haver pluralidade de pensamento, tá? É possível haver multiplicidade de ideias para resolver o mesmo problema. Mas o importante é entendermos que a igreja sempre deve desejar o mesmo objetivo. O mesmo objetivo é a propagação do Evangelho, é a glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós agimos em conjunto, por isso nós agimos juntos. Por isso, se nós queremos vencer a batalha que nos foi dada a lutar nessa permanência aqui, nós precisamos fazer isso com unidade e coesão. Ainda que não seja do jeito que eu gostaria que fosse, mas se o jeito que o meu irmão está desenvolvendo uma tarefa, a pretensão é a glória de Cristo, então ainda que eu tenha alguma dificuldade com a forma que ele escolheu fazer, eu estou unido a ele, por quê? Porque é um só corpo, uma só fé, uma só alma, tá? Uma luta pelo mesmo evangelho, pela mesma proposta, pelo mesmo objetivo, tá? Continuando, no verso 28, ele vai dizer, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles, isto é sinal de perdição, mas para vós, de salvação, e isso vem de Deus. Os dois versos, eles devem ser lidos juntos, tá? Lembrando que o verso termina ali com uma vírgula, né? Então ele diz, olha, somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos vejas, quer eu esteja ausente, ouçam
ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles, os adversários, isto é sinal de perdição, mas para vós de salvação, e isso vem de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo prossegue de imediato, né? Em que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Se vocês estão agindo em unidade, se vocês estão agindo em conjunto, se estão trabalhando juntos, vocês não precisam temer nada. Vocês não precisam estar atemorizados pelos adversários. E aqui, no texto original em grego, a palavra que é usada, ela também é para atemorizado, ela também é usada para se referir a quando um animal se assusta, né? Não sei quantos irmãos podem ter alguma experiência, a experiência de campo, né? De vida no campo, mas às vezes você está com o cavalo. Eu não tenho experiência nenhuma de vida no campo, eu estou apenas informando daquilo que eu ouvi falar, né? Mas a gente sabe que às vezes o animal está caminhando, de repente ele se depara com uma víbora, com uma serpente ou com algum outro animal que lhe assuste, e às vezes ele se comporta de uma maneira descontrolada, né? O cavalo empina, relixa, às vezes derruba o cavaleiro, aquela coisa toda. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que vocês não se comportem como esse cavalo atemorizado, né? Basicamente é esse o exemplo que ele está ali em mente, porque a palavra também pode ser usada nesse sentido. Então o que ele está dizendo? Olha, se vocês estão trabalhando em conjunto, vocês não precisam temer nada. Tá? Por quê? Porque vocês estão unidos, coesos. Aí volta ao exemplo lá dos filmes que eu citei e da ideia militar. Tá? Se o soldado está coeso junto com o seu companheiro, na posição correta, né, empunhando a arma da maneira correta, dentro da estrutura de proteção da falange ali, do corpo ali, o outro soldado pode agir sem temor, porque ele sabe que o seu irmão ali de guerra, né, o seu irmão de arma ali, está o acompanhando, ele está protegendo. Então eles estão coesos, eles aguentam as pressões inimigas, eles aguentam os dardos inimigos. E aqui, voltando ao exemplo lá do filme Gladiador, em um determinado momento, os gladiadores lá que ficaram junto com o comandante vão ser atacados por uma série de flechas, né? E aí o comandante lá, o soldado principal, manda lá que eles se posicionem em uma determinada formação com os escudos lá, fechando todas as arestas lá. E então eles passam ilesos por toda aquela saraivada de flechas. Por quê? Porque eles estavam unidos, coesos. Se um deles abre o escudo na hora errada, ou sai do lugar, ou não está bem posicionado, as flechas poderiam ter atingido. E aí, uma vez que a parede de escudos é derrubada, né, o exército inimigo tem acesso aos demais soldados dentro da estrutura ali que estava se protegendo. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo diz, olha, se vocês estão unidos, vocês não precisam temer nada. Vocês não precisam estar atemorizados pelos adversários. Por quê? Porque vocês estão unidos, estão coesos. Então, a igreja sempre enfrentou e sempre enfrentará oposição. Tá? O evangelho é contracultural. Então, nesse sentido, se a igreja estiver coesa, ela não precisa, se estiver coesa, estiver unida, ela não precisa temer as modas do tempo. Tá? Nós vivemos em um momento em que estamos passando por muitas mudanças culturais, muitos questionamentos, muitas discussões do que é família, do que é gênero, do que é posicionamento de homem e de mulher dentro da sociedade. E nesse sentido, às vezes, a igreja se sente um tanto quanto acuada, né, e atemorizada, porque estão, em tese, destruindo a família cristã modelo. Né? Se a igreja estiver coesa, estiver unida, em um só espírito, em unidade firme, tá? Lutando pela causa do Evangelho, tá? Batalhando pela fé do Evangelho, ela não precisa temer inimigo nenhum. Pode vir qualquer tipo de movimento cultural, pode vir qualquer tipo de movimento de transformação ideológica, nada disso deterá ou afetará ou destruirá a igreja. Por quê? Porque ela está coesa, lutando pela mesma causa, a causa do Evangelho. O Evangelho é contracultural. A igreja sempre enfrentou oposição. Ela nunca esteve
em paz com o ambiente ao seu redor, porque o evangelho é contracultural. Quando a igreja está em paz com o ambiente ao seu redor, é muito provavelmente porque ela não está incomodando o ambiente ao redor. Se ela não incomoda o ambiente ao redor, o que deve estar acontecendo é que ela não está vivendo o evangelho correto, porque o evangelho é contracultural. Ele naturalmente ofenderá a cultura em certos sentidos, porque ele vai demonstrar o que? O padrão celeste. Lembra lá no começo que nós falamos? Que o cidadão cristão, ele não vive pelo padrão da cidadania terrena, mas pelo padrão da cidadania celeste, pelo padrão da cidadania eterna. O padrão da cidadania eterna, volta e meia, entra em conflito com o padrão da cidadania terrena. E entrando em conflito com o padrão da cidadania terrena, ele naturalmente gerará oposição e gerará algum tipo de retaliação. Então, a irredutível resistência da igreja, a sua disposição para sofrer em razão das perseguições e permanência da igreja, seria um sinal para todos que Deus de fato está abençoando esse povo e conduzindo a história deles. Por isso o apóstolo Paulo disse, para eles isso é sinal de perdição. Se vocês estiverem unidos, isso para eles é sinal de perdição. Mas para vós é sinal de salvação, e isso vem de Deus. Se a igreja permanece coesa, unida, irredutível, como uma falange unida, trabalhando em conjunto em prol do mesmo objetivo, o avanço do evangelho, o anúncio do evangelho e a transformação das vidas pela mensagem do evangelho, na fé do evangelho, tá? Isso demonstrará, mesmo diante de toda a resistência que se levante contra a igreja, mesmo diante de toda a perseguição e a própria disposição da igreja de se colocar em uma posição contracultural constantemente, sabendo que isso gerará inimizade das pessoas para com a igreja, mas não abrindo mão dos posicionamentos, do padrão da cidadania celeste em prol, não abrindo mão desse padrão da cidadania celeste, sabendo que esse é de fato o padrão que agrada a Deus. Esse posicionamento da igreja demonstra para as pessoas que esta igreja de fato está coesa e fazendo a vontade de Deus. Isso para eles é sinal de perdição. Por quê? Porque se eles não se adequam a esse padrão, o padrão celestial, o padrão da unidade da igreja, daquilo que a igreja está disposto a morrer e entregar a sua vida, inclusive por causa disso, eles fatalmente vão ter que admitir que estão do lado errado da situação. E estando eles do lado errado da situação, para eles isso é sinal de perdição, mas para vós é sinal de salvação, e isso vem de Deus. Se a igreja fraquejasse, ela daria sinal aos outros que a sua mensagem era falsa e, consequentemente, o seu Deus também é falso. Então, se a igreja fraqueja diante das oposições e da perseguição e esfacela a sua unidade, cada um segue para um lado, fazendo o que bem entender, o sinal que ela dá é para as pessoas que, na verdade, isso aí não tem valor nenhum. E isso é interessante, uma crítica que é feita ao movimento evangélico moderno é que o movimento evangélico é plurifacetado, né? No sentido de que você tem muitos ramos, e alguns gostam até de fazer um comparativo entre o movimento protestante evangélico com o movimento católico romano, né? Dizendo que o católico romano tem uma unidade e o protestante evangélico não teria essa unidade. Tá? Na verdade, isso é uma visão bem pueril da situação, mas isso demonstra que as pessoas percebem quando existe unidade e coesão no comportamento da igreja. E quando não há essa unidade, para elas, a mensagem que é transmitida é que talvez isso aí não seja realmente verdade, porque se um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, outro pensa do outro, isso provavelmente deve ter aí alguma mentira no meio, então não vale a pena eu me envolver com isso. Então é importante nós entendermos a importância da unidade, tá, para a igreja. Se a igreja fraqueja diante das perseguições, se ela se esfacela, o sinal que ela dá é que a sua mensagem era falsa e, consequentemente, o seu Deus. Portanto, se a igreja permanece firme, era sinal de que a mensagem dela era real, que o seu Deus era real, a ponto de valer a pena sofrer e morrer por ele. O verso seguinte, o verso 29, nos diz o seguinte: pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Primeira coisa que nós tiramos desse texto, lembrando que aqui é um raciocínio contínuo, tá? Ele diz, olha, vamos voltar aqui o verso para facilitar.
lá no verso 27. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente acerca de vós, ouça acerca de vós, que permaneceis firme num só espírito, combatendo juntos com uma só alma, pela fé do Evangelho. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles isso é sinal de perdição, mas para vós de salvação. E isso vem de Deus. Aí o apóstolo Paulo continua: pois, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Então, a primeira coisa que nós tiramos aqui, ele vai concluir o raciocínio nos versos 29 e 30. A primeira coisa que nós podemos tirar, embora não seja o objetivo principal aqui do texto, apóstolo Paulo, o objetivo é falar do sofrimento, mas um entendimento que nós tiramos incidentalmente do que o apóstolo Paulo está falando, é que que em primeiro lugar, crer em Cristo, ou seja, descansar em Cristo, entregando-se ao seu amorável coração e dependendo de sua obra meritória há muito consumada. Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que crer em Cristo nos é dado, tá? Crer em Cristo nos é ofertado. A salvação não é uma obra do homem. A salvação não é algo que o homem constrói em favor de si próprio. O homem não conquista a sua salvação. Ele não tem méritos para isso, ele não tem condições de fazer isso. A salvação é dada, pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer. Então, crer em Cristo nos é dado. Crer em Cristo nos é ofertado pelo próprio Cristo. É Ele que nos permite, ter condições de crer nele. Quem nos convence do nosso pecado não é o nosso intelecto ou a nossa capacidade de raciocínio. Quem nos convence do pecado é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos mostra que os argumentos que nos são apresentados por meio do anúncio do Evangelho fazem sentido. Em Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva, é presente de Deus. A fé salvífica é presente de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está aqui trabalhando com isso como se fosse um conceito tranquilo, ele não está explicando esse conceito, eu que estou aqui desdobrando ele. Esse conceito é um conceito que é tranquilo na mente do seu leitor original ali. Olha, por isso que ele diz, olha, não vos foi concedido não somente crer nele, tá? Vos foi concedido não somente crer nele, ou seja, não foi dado a vocês só a capacidade de crer, mas o que nós precisamos entender é que foi dado a capacidade de crer. Isso em primeiro lugar. Então, a salvação, ela não é um esforço do homem, ela não é a resposta de um esforço do homem ou da capacidade do homem. A salvação é um dado, é um presente que nos é dado por Deus. Tá? Em segundo lugar, o que ele de fato está querendo falar é que, em segundo lugar, nos é dado sofrer por ele. E aqui recai todo o peso da ênfase, porque aqui que é o ponto principal. Porque ele está falando de sofrimento, ele está falando de perseguição, ele está falando de lutas. Então ele vai trabalhar agora com os filipenses o conceito e a ideia de que o sofrimento, assim como a salvação, a capacidade de crer em Cristo, também é dado por Deus. O sofrimento, assim como a capacidade de crença, a capacidade de crer, também é dado por Deus. Ou seja, os adversários é que causam o sofrimento dos crentes. O sofrimento não é em si mesmo um privilégio. Ninguém provocaria o seu próprio sofrimento. Mas sofrer por causa de Cristo, no interesse dele de seu evangelho, é algo diferente. E por ser algo diferente, tal sofrimento é deveras uma bênção, um privilégio gracioso. Atos 5,41, tá? Nos diz o seguinte, Atos 5,41, e eles retiraram-se diante do Sinédrio, alegres por terem sido julgados, dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Que passagem é essa? Não sei se você se lembra. Essa passagem é quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João são presos, tá? Junto com outros discípulos. Eles então são surrados pelo Sinédrio, eles são interrogados ali pelo Sinédrio, eles então recebem ali uns açoites por causa da pregação que eles estavam fazendo a pregação sobre Jesus Cristo ressurreto e a mensagem
de que Jesus era o Cristo anunciado pelos profetas. Eles são, inclusive na história, no momento, eles são confrontados pelo sinédrio judeu e dizem que eles não deveriam mais falar sobre aquilo, mas eles respondem: mas nós não podemos nos calar, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Tá? E aí, quando acaba o texto, Lucas diz que eles saíram alegres, saíram jubilosos, saíram felizes, porque acabaram de ser surrados por amor a Cristo. Embora isso pareça aqui um tanto quanto confuso, às vezes você pode ter a sensação de que, então quer dizer que o crente é masoquista, ele gosta de sofrer? Não. Nós vamos, inclusive, explicar isso agora. Por que que o sofrimento é uma bênção e um privilégio gracioso. Mas a ideia que você tem que ter a priori é que sofrer por amor de Cristo é inerente da vida cristã. Por quê? Porque o evangelho é contracultural. O padrão da cidadania celeste, ela em algum momento vai conflitar com o padrão da cidadania terrena. E nesse momento, como você, como cristão, vai optar pelo padrão da cidadania celeste, fatalmente você vai sofrer as retaliações e os revides do padrão da cidadania terrena. Mas por que que isso é uma bênção? Primeiro, o sofrimento traz a alma do crente para mais perto de Cristo. Hebreus capítulo 13, 13. Saiamos, pois, até ele fora do acampamento, levando a afronta que ele sofreu. Então, o autor de Hebreus ali, confrontando os seus leitores, os hebreus, a assumirem esse comportamento de estar mais próximos de Cristo. Ora, se você leu A Paixão de Cristo, ou mesmo assistiu o filme, né, A Paixão de Cristo, esse que foi dirigido pelo ator Mel Gibson, você vai ver ali, de forma bem cruenta, né, a tudo o que Cristo morreu. E muitas vezes a própria expressão, a paixão de Cristo, nos é um pouco distante, né, as expressões, porque a gente acaba associando apenas aqueles autos que nós vemos em período de Páscoa, né, aquela coisa cenográfica e tal, e nós não temos muito a ideia real do que aquilo foi fisicamente falando. O filme nos dá essa ideia um pouco mais cruenta do que aconteceu, mas você precisa entender, Cristo passa por aquilo por amor a você, para que você pudesse ter paz com Deus. Então, quando você sofre por amor ao Evangelho de Cristo, isso lhe torna mais próximo de Cristo. Isso lhe torna mais próximo daquilo que ele sofreu por você. O apóstolo Paulo, em outro momento, vai falar que o amor de Cristo nos constrange. Tá? Exatamente, porque esse amor que é demonstrado por meio do seu sofrimento, foi a morte de cruz, a gente vai ver isso no próximo capítulo, capítulo 2, aqui de Filipenses, quando ele fala do pensamento de Cristo, né, da mentalidade de Cristo. É importante entendermos que esse amor que Cristo derrama sobre nós em suas atitudes no caminhar até o Gólgota, no caminhar até a cruz, né, todo o processo que ele passa, tá? Isso, quando nós podemos sofrer por amor de Cristo, isso nos faz perceber o quanto ele sofreu por nós, nos faz sentir na pele o quanto ele sentiu por nós, embora boa parte do sofrimento que a grande maioria de nós vai passar ao longo de toda a sua vida não se compara nem em 10% do que Cristo sofreu ao longo da Via Crucis, mas isso nos ajuda a memorizar. Poxa, eu estou aqui sendo perseguido, estou tendo dificuldades, a minha família não aceita a minha fé, às vezes eu sou ridicularizado pela minha fé na faculdade, ou coisas desse tipo, e me sinto muitas vezes escanteado como um pária da sociedade. Meus amigos estão apenas ali no ciclo da igreja, as pessoas na faculdade me perseguem por causa da minha fé. Esse tipo de coisa que às vezes a gente se queixa como se fosse um grande sofrimento, ainda que não seja um grande sofrimento, ele pode lhe servir para chamar a sua atenção para esse elemento do que Cristo sofreu. Poxa, se eu estou sofrendo aqui por amor ao Evangelho, mas Cristo sofreu muito mais do que eu. Agora existem cristãos que estão em ambientes muito mais perigosos do que o nosso ambiente brasileiro, onde não existe perseguição religiosa, por mais que algumas pessoas tentem insistir na ideia de que existe uma espécie de perseguição religiosa, nós não sabemos o que é perseguição religiosa.
que existe aqui são embates culturais que os cristãos não sabem discutir. Então, é uma outra questão, é um outro problema. Vou fechar o parênteses por aqui, porque esse é papo para uma outra conversa. Mas o ponto aqui é que nós vivemos em um ambiente extremamente tranquilo para o cristão. Você tem liberdade para vivenciar a sua fé com muita facilidade. Agora já existem irmãos nossos, irmãos em Cristo, que estão em ambientes onde a perseguição é real, onde professar Cristo Jesus como Senhor é assinar uma sentença de morte. Essas pessoas percebem muito mais os sofrimentos de Cristo, mas isso não impede que nós, nos nossos sofrimentos, por amor a Cristo, tá, nos façam perceber mais, trazer essa nossa alma para mais perto de Cristo. Segunda razão, tá? Consequentemente, o sofrimento gera a segurança da salvação, a convicção de que o Espírito de glória e o Espírito de Deus repousa sobre o sofredor. Veja os textos de 1 de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 14. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Então perceba que o insulto ao cristão, a perseguição, o sofrimento, nos dá essa segurança de que se estamos sendo perseguidos é porque estamos no caminho certo. Se estamos incomodando o status quo natural e por conta disso estão se levantando contra nós, nós estamos no caminho certo. Isso nos dá a segurança da salvação. Isso nos dá a convicção do Espírito de glória. O Espírito de Deus está repousando sobre nós. Porque, como eu falei anteriormente, o Evangelho é contracultural. O Evangelho incomodará sempre. E quando o Evangelho não incomodar, ele está sendo vivido da maneira errada. Enquanto o Evangelho incomodar, você está vivendo o Evangelho da maneira correta. Agora, se o Evangelho não estiver incomodando as pessoas ao seu redor, você provavelmente está vivendo o Evangelho de maneira equivocada. João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, versos 19 e 21. Se fosseis do mundo, é a oração sacerdotal de Cristo, né? Ele diz assim, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Lembrai-vos da palavra que vos disse, o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, obedecerão também a vossa. Mas vos farão todas as coisas por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Então, Cristo já anunciando aos discípulos, orando pelos discípulos e orando por nós, aquela oração sacerdotal é pelos discípulos, e lá no finalzinho ele vai dizer, eu oro por estes, mas também oro por todos aqueles que hão de crer em mim por meio da palavra que eles anunciarão. Então a oração é por você também, e essa profecia de Cristo é para você também. Olha, você não é do mundo, se você não é do mundo, você está em contracultura com o mundo. Se você está em contracultura com o mundo, naturalmente você vai enfrentar a oposição do mundo. Enfrentando a oposição do mundo, tenha certeza de que você está no caminho certo, lhe dará a segurança da salvação e a convicção de que o Espírito de glória, o Espírito de Deus repousa sobre você que está sofrendo por amor a Cristo. Ponto 3, terceira razão, o sofrimento será galardoado no porvir. Romanos 8,18. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, considero que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Eu gosto desse texto porque o apóstolo Paulo diz assim, pois a nossa tribulação leve e passageira. Ele está falando das tribulações dele, apóstolo Paulo, tá? Se você conhece um pouquinho da história do apóstolo Paulo, você vai perceber que ele não passa por tribulações leves. Esse homem foi apedrejado até a morte, ele foi apedrejado e dado como morto. Ele foi açoitado, ele foi preso e acorrentado, ele foi linchado em praça pública, ele passou por mais de um naufrágio. Em um dos naufrágios ele ficou um dia e uma noite à beira, ele foi picado por animais peçonhentos. Esse é um homem que ele não passa por leves tribulações, mas ele olha para tudo isso, olha para o que Cristo passou por ele, olha para o que Cristo fez por ele e diz, olha, os leves sofrimentos que nós passamos nessa vida nem se comparam com a glória incomparável de valor eterno, a glória que nós vamos ter acesso
quando estivermos no tempo eterno com Cristo. Aí em 2 Timóteo ele diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 2, verso 12, se perseveramos, com ele também reinaremos, se o negamos, ele também nos negará. E aí 1 de Pedro capítulo 4, 13 vai dizer, mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Então, ou seja, você está sofrendo hoje por amor a Cristo, o Evangelho está trazendo sofrimento para você, não se desespere. Saiba que Cristo há de lhe recompensar por isso. O sofrimento será galardoado no porvir. Você receberá uma recompensa por isto. Cristo recompensará os seus filhos, os seus seguidores, os seus irmãos, tá? Que sofreram por amor a Ele. Tá? Então essa é uma outra razão pela qual nós devemos considerar o sofrimento como uma bênção. O sofrimento é, com frequência, um meio de ganhar os descrentes para Cristo e encorajar os irmãos na fé. Pensamento enfatizado no mesmo contexto, vê Filipenses capítulo 1, de verso 12 a 14. Aqui é aquele trecho que ele vai falar, nós já estudamos esse trecho, ele vai falar que todas as coisas que aconteceram com ele serviram para o avanço do Evangelho. E todas as coisas que ele está falando de todo o sofrimento dele. Lembrando que ele escreve Filipenses depois dos últimos capítulos de Atos. Nos últimos capítulos de Atos, ele chega em Jerusalém, ele é linchado, né, em praça pública, ali, ele é tirado do templo, ele é linchado, ele só não morre porque o comandante do destacamento romano que estava lá interviu na situação. Depois, quando ele é apresentado ao Sinédrio, e ele discute então com o Sinédrio, apresenta sua defesa ali, quando ele fala da ressurreição dos mortos, dizendo que ele está sendo perseguido por causa da ressurreição dos mortos, da esperança na ressurreição, cria-se ali um debate entre saduceus e fariseus, a briga esquenta de um negócio, e aí o texto diz que o comandante romano, temendo que o apóstolo Paulo fosse despedaçado, né? O texto diz isso, ele temendo que o apóstolo Paulo fosse despedaçado. Então é provável que no meio daquela discussão, Lucas não relata dessa forma, mas é muito provável que no meio daquela discussão entre os dois grupos religiosos que compunham o Sinédrio ali, homens partiram para cima do apóstolo Paulo, puxando ele de um lado, puxando ele do outro, tentando dar uma surra nele de algum jeito. Ele já tinha tomado tinha sido linchado no dia anterior, né? No texto anterior. E aí, na sequência do texto, né? O apóstolo Paulo volta à cidadela, o comandante ameaça dar-lhe uma surra nele, a torturar ele, aí ele intervém, lá o apóstolo Paulo diz, olha, eu sou cidadão romano, você não pode fazer isso. Mas aí, na sequência, tem um plano ali para matar o apóstolo Paulo, tem 40 homens, 40 judeus fizeram um voto de não comer e não beber nada, até que o apóstolo Paulo morresse, até que eles matassem o apóstolo Paulo. Então, nesse processo, o apóstolo Paulo olha para tudo isso, e sim, depois daquilo ele vai para Cesareia. De Cesareia, então, ele passa 2 anos lá, é julgado ali um tempo, depois ele é mandado para Roma. Nesse caminho para Roma, ele passa por um naufrágio, ele fica preso numa ilha deserta, depois, então, ele consegue chegar até Roma, né, consegue ser resgatado. Na ilha deserta, ele é picado por uma víbora peçonhenta, né? Então, nesse processo todo, ele olha para tudo isso e diz, olha, todas essas coisas serviram para que o Evangelho avançasse. Tá? Todas essas coisas serviram para que outras pessoas pudessem ouvir do Evangelho e pudessem se converter. Então o apóstolo Paulo vai dizer lá nesse trechinho de Filipenses, ele vai dizer, olha, por conta de tudo isso, a guarda pretoriana ouviu o Evangelho. A guarda do imperador ouviu o Evangelho a partir do meu testemunho. Então o apóstolo Paulo entende que o sofrimento serviu também para que outras pessoas chegassem a Cristo. Por isso, muitas vezes, o nosso sofrimento, ele ajuda outras pessoas a perceberem, tá, a fé genuína que existe em nós, e isso as impacta de certa forma a ponto delas se sentirem incomodadas, o porquê estão sofrendo e ainda assim insistindo naquele caminhar. Conta uma história dos pais da igreja, ali, do período dos pais da igreja, né, depois do período dos apóstolos ali, que um determinado pai da igreja estava sendo perseguido pelos romanos,
e ele então é preso, né? Ele já era um idoso, já era um senhor, agora não lembro se é Irineu de Lyon ou se é algum dos outros pais da igreja ali, me perdoem, me fugiu agora o nome, mas é um dos pais da igreja, então ele é preso e no caminho ele havia sido condenado, ele iria ser cremado, né, queimado, né, vivo dentro do Coliseu, né, dentro do Coliseu não, dentro da arena ali, né, e então ele no caminho, o comandante romano olha para ele e diz assim, olha, o senhor já é um idoso, o senhor já tem muitos anos de vida, o senhor não precisa nem negar esse tal de Jesus Cristo na frente de todo mundo, nega só aqui para mim, tá? Só aqui, eu digo lá, não, ele negou e eu libero o senhor e o senhor pode voltar para casa, o senhor vai ter os seus últimos dias em paz, morre em paz em casa, né? Se livra desse probleminha aí, porque se eu lhe levar para lá, o senhor vai ser queimado diante de todo mundo, né? Diante de toda a população que vai estar ali assistindo aquela execução. E aí conta a história, né, que esse pai da igreja responde da seguinte forma. Ele responde, olha, por mais de 80 anos, Cristo nunca falhou comigo. Por que que hoje, por que que a essa altura da minha vida, eu falharia com ele? E conta a história que de fato ele foi queimado em praça pública e aparentemente, né, conta-se a história que enquanto ele é queimado, né, vivo ali diante de todo mundo, as pessoas estavam lá impactadas porque ele continuava dizendo, Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. E as pessoas são impactadas pela insistência daquele homem, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da morte iminente, não negar o seu Senhor. Tá? Mas da mesma forma também, a perseguição também encoraja os outros irmãos. Quando nós vemos os nossos irmãos perseguidos batalhando e continuando firmes na fé, isso nos dá a segurança de que Deus, de fato, ampara os seus. Quinta e última razão, por meio de todas essas avenidas, né, o sofrimento nos conduz à frustração de Satanás e à glorificação de Deus. Atos 9,16, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. São palavras de Cristo para o próprio apóstolo Paulo, melhor, por intermédio de Ananias, né, dizendo Ananias, e Ananias é que vai falar o apóstolo Paulo depois dessas palavras, dizendo que esse sofrimento conduz à frustração de Satanás. E é interessante porque no livro de Jó a gente vê exatamente isso. Jó vai lutando o tempo todo ali com o sofrimento e Satanás está na expectativa de que o sofrimento vai fazer Jó negar a Deus, vai fazer Jó rejeitar a Deus. E o sofrimento vai aumentando, mas Jó não rejeita, Jó não nega a Deus, Jó continua glorificando a Deus, embora ele tenha todas as suas dificuldades em entender o que está acontecendo, ele não nega ao Senhor, e isso leva à frustração de Satanás. Da mesma forma com os cristãos. Toda vez que nós nos mantemos firmes e unidos por conta da mensagem do Evangelho, Satanás é frustrado nas suas tentativas de nos fazer recuar por conta do sofrimento. Último verso, ele diz o seguinte, ele dá continuidade ao raciocínio, ele diz ali, né, pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. Então Paulo agora conforta os filipenses, demonstrando que o que ele está comandando os filipenses a fazerem, Paulo já tinha feito, já tinha experimentado, e ainda fazia e ainda experimentava. Porque ele está dizendo, olha, vocês vão enfrentar o mesmo combate que já viram eu enfrentar, né? Que já me viram enfrentar, que já me viram enfrentar e que agora vocês sabem que eu continuo enfrentando, porque lembra, o apóstolo Paulo está escrevendo da prisão, ele está preso, ele está encarcerado, ainda que seja numa prisão domiciliar, ele está encarcerado, está com a sua liberdade cerceada, limitada ali, e na iminência, sem saber se vai morrer ou não vai morrer por conta da vontade de Nero, ou melhor, da vontade do imperador. Então, em Filipos, Paulo fora anunciado por uma jovem possessa de demônio, fora difamado, caluniado, agredido, despido, açoitado, lançado em um calabouço e teve seus pés presos a um tronco. Lá vai estar relatado lá em Atos 16. Então isso é o que os filipenses se lembravam do que Paulo já tinha visto, é o combate que Paulo já tinha experimentado. Os filipenses tinham presenciado esse conflito entre o reino da luz e o reino das trevas,
e agora por meio desta mesma carta, tá? E de Epafrodito, eles ouvem sobre as cadeias de Paulo e sobre aqueles que, movidos por Satanás, acrescentavam aflição às suas cadeias. Lembra que lá no comecinho do capítulo ele diz que tinha pessoas lá em Roma que estavam achando que por meio do seu comportamento piorariam a prisão do apóstolo Paulo, tornariam a prisão do apóstolo Paulo mais dura, mais sofrida. Então o apóstolo Paulo está falando para eles, olha, eu estou passando por sofrimento, vocês vão passar por sofrimento, mas vocês me viram passar por sofrimento e eu ainda estou passando por sofrimento, mas mesmo assim eu estou exortando vocês a se manterem firmes, tá? Então Paulo exorta os filipenses a permanecerem firmes, pois em seu conflito Paulo vislumbrou vitória. Os filipenses também teriam vitória, pois o inimigo é o mesmo e a causa pela qual lutam e sofrem é a mesma. Então o apóstolo Paulo exorta os filipenses a se manterem firmes. Encerrando aqui algumas conclusões e aplicações, tá? Há um padrão de comportamento esperado de todo cristão, e esse padrão é pautado pela cidadania eterna e não terrestre. Você é brasileiro, você tem a sua ligação com a sua pátria, você tem deveres para com a sua pátria, mas os deveres para com a sua pátria não estão acima dos seus deveres para com a sua pátria celestial. Ela é que pauta o seu comportamento. Se você, de repente, está envolvido com o pensamento político brasileiro ou o movimento político brasileiro deve ser vivido por você à luz da cidadania eterna. O seu comportamento dentro da sua luta, do seu engajamento por uma melhoria do país deve ser feito à luz da cidadania eterna. Isso em todas as situações, em todos os ambientes. Tá? Nosso padrão não é moldado pelos costumes da cidadania terrena, mas o padrão eterno é que deve contrapor-se ao padrão temporal, mesmo que isso leve a conflitos. Tá? A igreja não deve temer o conflito, a perseguição ou a tribulação, porque isso é parte da história da igreja. Nós sempre enfrentaremos a tribulação, nós sempre enfrentaremos a perseguição, porque o evangelho é contracultural. O evangelho é contracultural. Se tememos a tribulação, nós damos sinal de que a mensagem que nós pregamos não vale tanto assim para nós, porque qualquer tribulação que se apresente a nós já nos faz ficar temerosos. Mas se nós de fato cremos que essa mensagem é real, ela é poderosa o suficiente para nos manter esperançosos em meio às dificuldades. Se nos mantemos firmes, damos sinal de que, de fato, o que cremos é tão poderoso que nos faz não temer nada. Crer em Cristo é uma dádiva. Efésios 2:8, tá? O texto conhecido, que pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá? Sofrer como Cristo é também uma dádiva, é razão de alegria. Tiago 1:2, Tiago vai iniciar a carta dizendo, olha, tem de alegria quando estiverem passando por tribulações, pois a provação produz perseverança, produz transformação e nos amolda à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, esses eram as aplicações que nós tínhamos para esse finalzinho aí. Deixa eu me cortar aqui para a câmera. Então, que você possa aprender com as orientações do apóstolo Paulo, tá? Você possa entender aí as aplicações para a sua vida desse contexto, entender que você, como parte do corpo de Cristo, deve permanecer firme e coeso com o corpo, porque você foi chamado para participar de um corpo. Você faz parte de uma nação, de um corpo, de uma unidade, por isso você deve caminhar junto com o corpo coeso, enfrentando todas as dificuldades. Nós quero apenas lhe relembrar, antes de encerrarmos, quero lhe relembrar as nossas atividades semanais, tá? Nós continuamos tendo as nossas reuniões de oração telepresencial, tá? Via Google Meet, toda quarta-feira nós nos reunimos. Você está convidado a participar. Se você quiser saber o endereço da sala, basta você olhar o grupo de WhatsApp da igreja ou dar uma entrada lá no site da igreja, ibopvh.com.br. Tem um link lá que leva para a sala virtual, tá? Para a sala de reunião virtual. Nossa EBD continua acontecendo todos os domingos, às 10 da manhã, via web, pelo endereço ibopvh.com.br/ao vivo, tá?
Esse mesmo endereço você pode acompanhar o nosso culto público de adoração, que está sendo presencial e telepresencial, tá? Quem não pode participar, as pessoas que têm as restrições, né, por conta da pandemia, do coronavírus, idosos, crianças, pessoas dos grupos de riscos não podem participar por enquanto não for seguro para todos. Mas aqueles que podem participar, devem fazer um esforço para participar, porque há uma bênção especial no culto presencial. Não desperdice a oportunidade de participar do culto presencial. Não se acomode ao ambiente virtual, às comodidades do ambiente virtual. Se você não é do grupo de risco, você pode participar. Faça esse esforço, você será abençoado pela participação no culto presencial, muito mais do que pela participação no culto virtual, no culto telepresencial. O culto telepresencial é apenas um paliativo enquanto nós não podemos nos reunir por completo. Tá? A internet tem as suas vantagens, as suas facilidades para nós, mas ela não substitui a união do corpo, a unidade do corpo, a comunhão presencial. Vamos orar para encerrar e ao terminarmos a oração, você está convidado a continuar nos acompanhando nessa série de meditações em Filipenses todos os domingos aqui na nossa escola bíblica. Vamos orar? Senhor, dá-nos graça, dá-nos misericórdia, Pai. Ajuda-nos a aprender com as orientações de Paulo aos Filipenses para que possamos, de fato, nos tornar um povo coeso, unido, firmes, batalhando pela mensagem do Evangelho e pela fé do Evangelho. Tem misericórdia de nós, porque muitas vezes nós nos comportamos como animais assustados pela mera presença de pequenos outros problemas na nossa vida, Pai. Então, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a entender a importância e muitas vezes a graça que é sofrer pelo Teu nome. Ajuda-nos, Pai. Prepara-nos para o dia em que nós, de fato, tenhamos que enfrentar tribulações de verdade, tenhamos que enfrentar a perseguição real, tenhamos que enfrentar a oposição real, Pai. Ajuda-nos, não nos deixe nos acomodar, conforta os nossos corações, aquece os nossos corações, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, meu querido, que Deus te abençoe e lhe guarde. Até a próxima, então.